aquilo que não existe virá a acontecer. Essa ideia de traz a existência, eu coloquei a fé, traz à existência aquilo que não existe, está associado também com a própria criação de Deus, que pela palavra tudo foi criado. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. E o texto bíblico que eu gostaria de mencionar, meus irmãos, até se vocês puderem acompanhar comigo, vai estar na tela. São poucos versículos, quem sabe a gente possa ler junto, né? Eu limitei um pouquinho o texto primeiro de Gênesis, diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, ou Sarai, sua mulher, terá um filho. Sara executava a entrada da tenda, escutava atrás da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Continuando. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Nós temos uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, que mostra a questão de Abraão, que é considerado o pai da fé. Talvez não exista na Bíblia nenhum outro exemplo de homem que obedeceu fielmente ao mandamento do Senhor, de maneira que Deus honrou a fé de Abraão, lhe dando muita coisa, e sempre do impossível, né? Quando nós pegamos a história dele, se você acompanhar bem, Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou. Naquela época os homens viviam muito, eles passavam de 100 anos. E Abraão, com 75, Deus o chamou, tirou ele da terra, da sua linhagem, e falou para ele: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Até hoje, meus irmãos, quando nós temos que sair da nossa terra, do meio dos nossos parentes, nós temos dificuldade. Eu fico pensando como foi difícil para ele sair naquela época com a sua família, esposa, escravos, animais, para um lugar aonde ele não sabia, apenas ele creu que iria chegar numa terra que Deus tinha preparado. Então esse é o encontro que ele teve. E se você quiser detalhes disso, né, você vai notar que quem conversou com ele eram homens que Abraão reconheceu, ele chama de Senhor. Então é muito provável que a gente interprete isso como o próprio Cristo apareceu para Abraão muito tempo atrás. E Abraão, temente, o reconheceu como uma figura divina, como uma autoridade, e obedeceu. Pegou tudo e partiu, aos 75 anos. Inicia uma jornada de obediência, vai para um lugar desconhecido. Se hoje nós chegássemos aqui e alguém, ou sentíssemos de Deus a vontade de sair do Brasil e ir para algum lugar, a primeira pergunta que você ia fazer é: para onde, Senhor? Né? Eu tenho visto muita gente, meus irmãos, que se sente chamado para ir para Miami, para Orlando. Irmãos, essa é uma chamada, é um presente você morar numa cidade como Orlando. Eu não tenho ouvido muitas chamadas para Gâmbia, para Nigéria, para esses lugares. São poucos os que vão para lugares difíceis ou até lugares desconhecidos. Abraão foi para um lugar
totalmente desconhecido. Ele era casado com Sarai, era o nome original dela. Era uma mulher, nessa época, ela tinha 65 anos. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. A Bíblia faz questão de registrar que Sarai era uma mulher bonita. Hoje, se você encontrar uma mulher de 65 anos que é admirada pela sua beleza, isso é coisa rara, muito rara. Com 65 anos, ela não era bonita, ela era muito bonita. E mais, ela era tão bonita que ela despertou a paixão de um faraó, de 2 reis, a ponto de Abraão temer pela sua própria vida, porque naquela época um rei poderia tomar a esposa dele e matar o marido, porque ele tinha poder para isso. Essa é uma coisa muito interessante de saber, né? 65 anos e muito bonita. E Abraão creu nessa promessa que Deus deu a ele naquela época: você será pai de multidões. Há um trecho no Gênesis que Deus tira Abraão da tenda e fala: está vendo? Olha para o céu, vê quantas estrelas tem. Você será pai de toda uma multidão como as estrelas do céu. Por isso que eu usei aqui na minha apresentação um céu estrelado, para lembrar disso, né? Tá? Mas Abraão foi um homem perfeito? Não. Abraão era falível, como qualquer um de nós, né? Se você for um crente muito crítico e que gosta de apontar o dedo, você vai ver que Abraão tinha defeitos, ou ele cometeu erros, né? Primeiro, ao receber a promessa, um homem idoso, aqui com 75 anos, Deus o chama e fala que ele vai ser pai de muita gente. Mas aos 90 anos, mais tarde, ele recebe outra promessa. Aos 100 anos, Deus confirma a promessa. E aí ele fala: mas eu já tenho 100 anos. Eu já está com o corpo completamente já debilitado. Não tinha mais condições de ser pai. Muito menos Sara, que tinha 90. Então, diante daquela inviabilidade física, ele ri. Ele acha aquilo, parece até uma piada, aquilo. Abraão também falou uma meia-verdade quando perguntaram se Sara era sua esposa. Ele falou que era irmã. Quando ele falou para Faraó e para um outro rei, falou a mesma coisa. Então ele tinha algumas coisas, meus irmãos, que você podia falar: ele errou nisso aqui. Mas nós vamos observar ao longo dessa narrativa, de toda essa história de Abraão, que essas coisas não foram imputadas para condená-lo, porque a fé que ele tinha era tão grande que a fé ela permitiu que Deus o tornasse justo, apesar das suas fragilidades. Aos 108 anos, ele não hesitou em sacrificar o filho da promessa, Isaque. Sara teve Isaque com 90, mais ou menos, e já era por volta de 8 anos de idade, quando Deus falou assim: Abraão, pega teu filho e sacrifica para mim. Aí você fica pensando, se alguém é capaz de sacrificar o seu único filho que ele esperou décadas para acontecer. E ele foi disposto a sacrificar o pequeno Isaque. Mas Deus só estava testando, e ali um anjo providenciou um cordeiro para que ele fosse imolado no lugar de Isaque. Também eu poderia dizer que Abraão foi, assim, meio frouxo, poderia dizer, uma palavra forte talvez para ele, quando ele aceitou a proposta da sua esposa Sara para ter um filho com a escrava, já que ela era estéril e não podia dar filho para ele. Então, alguns percalços que Abraão teve. Mas de uma coisa nós não podemos negar no texto bíblico: ele cria no Senhor e no Deus Todo-Poderoso. E demonstrou isso várias vezes. Bom, quando nós vamos para o Novo Testamento, essa fé que ele tem
ela se torna conhecida ao longo de toda a história. Até hoje, né, os judeus reverenciam Abraão como pai deles, e também os árabes reconhecem Abraão como pai, porque se Isaac é o filho da promessa que deu origem a todo o povo hebraico e judeu, Ismael, o filho da escrava, é o pai de todos os árabes. Então, aí quando nós vemos a promessa de Deus que ele teria filhos como as estrelas do céu, nós vamos entender hoje que são milhões e milhões de pessoas no mundo que descendem de Abraão. E aí o Paulo, escrevendo aos Romanos, fala assim: portanto, a promessa vem pela fé. E aí, encurtando um pouco o verso, assim: não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, nós hoje que somos cristãos, que nós estamos num tempo neotestamentário, o nosso pai é Abraão. É com ele que nós aprendemos a ter fé. É com ele que nós aprendemos a crer em Deus, a crer no Senhor Jesus Cristo. Porque nós não seguimos a tradição judaica da lei como até eles seguem hoje. Quem é o nosso pai, na verdade, na fé, é Abraão, que nos deu um grande exemplo. E aí no verso 18, Paulo escreve assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Essa expressão de Paulo no verso 18, ela é quase poética. Ele diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança, apesar da desesperança, havia esperança. Apesar de não ter esperança, porque ele era um homem velho, a sua esposa era velha, e além de velha, ela era estéril, nunca pôde ser mãe. Mas ele creu: Deus me dará um filho. Isso é um impossível. Abraão é esse homem do impossível, viveu situações do impossível, que para nós até hoje temos dificuldade de entender. Como alguém podia crer e ir para uma terra que Deus lhe ia dar. E ele habitou em Canaã, que lá depois de mais de 500 anos, se tornou a terra que Moisés levou o povo até as portas para entrar. Tudo isso foi prometido para Abraão num tempo que não podia nem um pouco imaginar o que era. Se nós recebêssemos uma promessa de Deus que algo vai acontecer na nossa vida daqui a 50, daqui a 100 anos, alguém vai dizer assim: mas para que eu quero uma promessa daqui a 100 anos? Eu nem vou estar vivo, nem vou estar aí. Eu quero para hoje. Nós queremos muitas vezes promessa para hoje, para resolver o nosso problema agora. E Deus muitas vezes nos quer na expectativa de que Ele vai nos usar para algo que vai acontecer daqui 10, 20, 100, 200 anos, sei lá quando. Né? Deus trabalha nesse futuro muito longe. Né? Esse é o nosso Deus, que não tem atemporal. Né? Então, essa fé, meus irmãos, ela contraria a nossa própria debilidade. Abraão e Sara riram diante da promessa em condições de extrema inviabilidade. Se você fizer uma reflexão agora, você fala assim: o que eu sou vulnerável? O que eu sou incapaz? Mas o meu Deus Todo-Poderoso poderá me dar, apesar da minha fragilidade. Eu fico pensando comigo, né, que eu estou quase na idade que Abraão, Deus conversou com Abraão, né? Aos 75, estou ali um pouquinho pertinho dele, né? E se Deus chegasse para mim e falar: Marcos, vou te mandar você aí para fazer uma obra em algum país lá, até que da África eu não ia resistir muito, mas se me mandasse lá para a Ásia, no Sri Lanka, alguma coisa parecida, eu falei: Senhor, tem certeza?
o Senhor vai me mandar para aquele lugar? Não, eu vou te mandar. E você vai fazer uma obra. Senhor, mas eu já tenho dores. Eu até costumo brincar dizendo que eu sou crocante, porque cada vez que eu me mexo, dá um... né? Fica alguma coisa assim. Não, Marcos, eu vou trabalhar na sua vida. Para você fazer uma obra lá no Sri Lanka, lá até onde lá estão a cúpula da Malásia, não sei, algum lugar desse que eu não tenho a menor ideia de onde é. Não? Você vai lá. Se me mandasse para algum lugar da China, da Índia, né? Mas você vai fazer uma obra. Senhor, mas eu não falo a língua deles, eu nem sei, aquele povo tem um costume muito estranho, né? Não, vai. Eu estou te mandando você para lá, você vai fazer uma grande obra lá. Ou se ele me dissesse outras coisas, assim, olha, eu quero que você lance um projeto de evangelismo e você vai ter aí 500 missionários que nem o Andrés, aí pregando o evangelho. Eu falei, senhor, só tem um. Não, mas eu arranjo outros 499. Então essas coisas assim, completamente fora da minha lógica. Da minha lógica. Será que a gente creria? Né? Porque nós estamos acostumados a ser 2 mais 2 igual a 4, sim ou não? Não é? Mas quando Deus fala assim, não, eu vou trabalhar na sua vida. Né? Eu vou te dar saúde. Você aos 100 anos ainda vai correr a São Silvestre. Não, algumas coisas bem doidas assim. Será que eu creria nisso? Não é? Que Deus ia me dar saúde para isso? Alguns podiam pensar, meus irmãos, que talvez até em questão de prosperidade também, que Deus pode nos dar. Né? E você fala, mas eu sempre fui pobre. Não, você vai ser rico que nem o dono da Tesla lá, o Musk. Né? Será? Tudo isso, meus irmãos, está completamente fora da nossa perspectiva humana, mas Deus traz à existência aquilo que não existe. Até pensando aqui na nossa igreja, com esse grupo que nós estamos aqui hoje, 21 ou 22 irmãos à noite. Se Deus chegasse aqui e falasse assim para nós, ou a gente sentisse Deus assim, pastor Rafael, crê que essa igreja vai ser uma mega igreja. Senhor, tem certeza? Nós vamos criar uma mega igreja na Vila Romana. O senhor está cheio de prédio aí, está cheio de casa, ninguém quer vender isso aí. Eu estou dizendo para você que vai ter uma mega igreja aqui. A gente creria nisso? Quando eu fiquei pensando nessas possibilidades, eu falei, se Deus me desse essa promessa, meus irmãos, eu queria comprar um quarteirão inteiro aqui na Vila Romana, ia contratar um arquiteto para desenhar um templo com formato romano, para ficar jus ao bairro da Vila Romana, e que coubesse milhares de pessoas, convertidas ao Senhor Jesus. Acho que eu estou delirando agora, Nilson, né? Nesse negócio. Tá? Mas eu queria contar para vocês uma história de alguém, meus irmãos, que é um atleta americano. Ele era um quarterbacker, aquele que é o craque do time do futebol americano. Ele era crente, o nome dele é Tim Tebow. Toda vez que ele entrava em campo, ele se ajoelhava e orava a Deus. Mas o interessante é o testemunho dele, que ele fala assim, não sou perfeito, nunca serei. E a grande vantagem de viver a vida cristã é tentar viver pela fé, é que você tenta melhorar a cada dia, você tenta se aprimorar. Esse é o viver pela fé. Você vai se aprimorando. Abraão certamente se tornou um homem muito melhor quando ele chegou até os 175 anos, quando ele morreu. Porque ele foi vivendo pela fé e Deus trabalhou na vida dele. Passou por tudo e Deus trabalhou na vida dele. Né? Muitas vezes nós temos nossas fragilidades, nós temos os nossos escorregões, mas uma coisa importante, nunca vamos perder a nossa fé no Senhor Deus e nas promessas que nós temos, que foi nos dada para nós, para nossa família. Nunca.
Em algum momento podemos pensar que nem Sara e ele mesmo, que a gente até ri um pouco daquela situação. Eu não sei, está muito difícil aqui. Mas Deus fez a promessa e eu continuo crendo que ela vai se cumprir na minha vida. Bom, e aí o que nós temos para explicar esses deslizes de Sara e de Abraão é o que Paulo escreve em Romanos capítulo 4, verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mas aí veja o começo do versículo: sem se enfraquecer na fé. O dia que nós perdemos a fé, ou que a nossa fé for completamente arrasada, nós deixamos de ser cristãos, deixamos de ser crentes, nós não iremos para o céu. Então, se tem alguma coisa preciosa na nossa vida que nós temos que guardar, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Eu queria também contar para vocês, ou lembrar, se vocês não conhecem, a história dessa mulher chamada Betsy Tin Boone. Quem é a pessoa famosa dessa família é a irmã dela, que é Corrie. Ela que escreveu aquele livro chamado Refúgio Secreto, que já virou filme. Então, quem gosta dos livros vai lembrar que a Corrie escreve o livro contando da vida deles na Holanda, quando eles esconderam os judeus para ir para os campos de concentração, e escondiam dentro da casa dela, por isso que o livro chama Refúgio Secreto. E ela poupou a vida de muitos judeus. Mas um dia a polícia do Hitler descobriu e todos foram presos. A família toda foi presa. O pai morreu lá no campo de concentração. E essa irmã dela, a Betsy, era aquela que a Corrie descreve como quase santa. Ela demonstrava para todo, naquela situação mais caótica possível que pode ter num campo de concentração, ela sempre demonstrava amor para aqueles carrascos do nazismo. E ela sempre, quando falava de alguém que era ruim, ela tenta achar uma coisa boa nessas pessoas. E a própria Corrie falava assim: não é possível que você não veja maldade nessas pessoas. Porque a Corrie tinha um temperamento um pouco mais de revanchismo, de querer dar o troco nas pessoas. E a irmã dela, não. E essa irmã parece que inspira a Corrie a prosseguir. Mas ela morre na cadeia, morre de fome. Morre de fome. Lá, presa num campo de concentração na Alemanha. Antes de ela morrer um pouco, ela escreve assim: quando formos libertados deste lugar terrível, e seremos libertados, Corrie, antes do ano novo, devemos viajar para o mundo e contar a todos que quiserem ouvir o que provamos ser verdade neste lugar terrível, que o amor de Deus é mais forte que o amor mais profundo da escuridão. Eles acreditarão em nós porque estivemos aqui. Ela morreu logo depois, antes do Natal. Ela morreu em 1994. Ela morreu lá. Mas a fé dela fez com que a sua irmã fosse libertada logo em seguida, por uma razão que não se sabe. Misteriosamente ela foi libertada. E a Corrie, sua irmã, tornou-se autora de uns best-sellers, dos livros mais vendidos no mundo, de livros evangélicos, e correu o mundo falando do amor de Cristo. Então, notem, meus irmãos, que essa crente chamada Betsy, ela tinha uma fé no infinito, no futuro. Não importa se ela estaria viva ou morta, mas ela cria que aquilo que Deus colocou no coração dela ia se cumprir. Né? Ia se cumprir. Às vezes o nosso pensamento fica muito aquilo aqui agora, mas quando nós pensamos que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e que nós temos uma vida eterna pela frente, e que aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui não é só para aqui, mas é para o futuro, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, é para as gerações que virão. Então aí faz sentido você crer nesse Deus Todo-Poderoso, esperar por Ele e trabalhar por Ele.
a fé traz à existência aquilo que não existe. Então a fé, conforme o autor aos Hebreus define, aliás é espetacular, porque a Bíblia toda fala de fé, mas não tem ninguém na Bíblia que é capaz ou foi capaz de dar uma definição de fé. Quando fala em Hebreus 11:1, que a fé a fé é o firme fundamento. Podemos até abrir, se irmãos quiserem, que a memória pode nos trair aqui, Hebreus 11:1. Essa é uma definição que só existe aqui nesse texto, apesar de todo mundo falar sobre fé, mas ele entendeu bem. Hebreus capítulo 11, verso 1, ele fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Espetacular essa definição. Então aqui o que nós temos? Dois elementos importantes aqui. Nós temos o elemento da invisibilidade e nós temos o elemento do futuro. Que ele fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, esperam, futuro. A convicção de fatos que não se veem. Então você não vê, mas você tem certeza que existe. Nós não podemos ver a nossa PIBA vir daqui a 10, 15, 20 anos. Mas nós podemos crer que ela será uma igreja poderosa no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ver como serão os nossos filhos daqui 10, 15 anos. Mas nós podemos crer que eles serão crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ver, às vezes até alguma coisa mais palpável. Por exemplo, como nós estamos orando por muitas pessoas doentes, mas nós podemos crer que daqui um dia, daqui 2 dias, elas estarão conosco aqui no templo. Isso é o invisível, mas nós cremos que isso se tornará visível. Nós cremos que isso virá a existir, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora, meus irmãos, eu queria perguntar para vocês: o que esperamos que aconteça na nossa vida, que você não vê agora? Você não está vendo, mas você espera que aconteça no futuro próximo, mediano ou de longo prazo. Para que a gente ora, fala: Senhor, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, por exemplo, a salvação dos meus filhos. Eu não estou vendo a salvação dos meus netos. Eu não estou vendo, quem sabe, nem um curso superior que eu possa terminar. Não estou vendo uma mudança de emprego. Eu não estou vendo uma melhoria na minha vida financeira. Eu não estou vendo a minha casa própria. Eu não estou vendo um monte de coisa. Mas pela fé eu creio que isso virá à existência, porque o meu Deus quer que o melhor para mim. É bom que a gente não só fique assim, como vou dizer, às vezes nas nuvens, mas essas coisas a gente poderia até escrever. Eu me lembro que uma das minhas primeiras experiências de fé, devia ter quanto? Uns 10 ou 11 anos de idade. Eu morava aqui na freguesia do Ó. A gente tinha acabado de vir do Paraná, cerca de mais ou menos um ano antes. Eu vim de um outro sistema educacional, eu tinha aprendido outras coisas que não tinha na escola de São Paulo. Tive que fazer um esforço muito grande para terminar o que a gente chamava naquela época de primário, que era até a 4ª série. E agora eu ia para o ginásio, né, que era a 5ª série. E o ginásio mais famoso da Zona Norte daquela época se chamava Giacomo Stavoli, existe até hoje. E para entrar lá era uma dificuldade. Eu estava vindo de outra escola. Eu tinha estudado 6 meses ali no Piquiri. E aí eu lembro que eu comprei um caderno e encapei ele e comprei um negócio que os jovens não sabem mais o que chama decalcomania, né? Só velho sabe o que é isso, né? Não é, Mankátia? Tá? O Lucas não sabe o que é isso, não sabe. O que era isso? Eram letrinhas que você comprava e você molhava, né? Botava um pouco de água, ela tirava de um papel e você colava ali. E eu colei na capa do meu caderno o nome do colégio, professor Giacomo Stavoli. E alguém falou para mim assim: mas você
nem entrou aí. Não entrou aí. Você ainda fazia inscrição e escolher você. Isso foi meses antes. E alguma coisa me dizia que eu ia estudar lá. E fui estudar lá. Eu fui escolhido, um dos que foi escolhido para lá. Só tinha 40 alunos naquela. Tinha assim, umas 5 ou 6 vagas para lá. Porque já tinha gente que vinha de outro lugar. E aquilo ficou para mim como uma grande experiência de afirmar com antecedência de que Deus me daria uma vaga naquele colégio quando eu era uma criança. Naquilo. E até hoje aquilo me serve de inspiração, de eu poder anotar, de relatar o que é que eu quero que Deus faça na minha vida. O que é que Ele vai me dar para mim. É essa a minha sugestão para nós hoje aqui nessa noite. A minha sugestão para quem está nos ouvindo, quem sabe com alguma dificuldade, anota isso. Crê que o Senhor vai dar para você. E não perca a esperança, não perca a fé nele, porque Ele é o nosso Deus galardoador, não é? O Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim o texto: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Aqui na minha versão diz galardoador, quer dizer, aquele que vai te dar um presente, que vai te abençoar com aquilo que você deseja. Mas se você não crer, não tem como você agradar a Deus. Amém, meus queridos? Né? Seja o que for, irmãos, seja o que for, nossa vida pessoal, aqui na igreja, nós que lá trabalhamos para que a igreja possa continuar. Eu e o pastor Rafael temos também os sonhos, ele sempre fala de algumas coisas que são muito dele. Que Deus abençoe, pastor Rafael, esses seus sonhos. Que Deus abençoe meus sonhos também, aqui. Né? Eu já até disse para vocês algumas vezes que o invisível para mim, sabe o que é? São essas cadeiras vazias aqui, mas que elas vão ter gente aqui, vão estar ocupadas, né? Num futuro próximo, eu creio que Deus irá nos abençoar com mais gente aqui, com uma igreja forte, com uma igreja missionária, com uma igreja que é onde virão aqueles que hão de ser salvos. Deus abençoe a todos, queridos.